tenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Então disse o Senhor: não tenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém. Nessa noite, confesso que não teria nada nessa noite, mas Deus é aquele que fala conosco e nós queremos ouvir a voz de Deus nessa noite, amém? A palavra de Deus nessa noite, no livro de Gênesis, no capítulo 6, fala-nos acerca de uma realidade. Quando nós olhamos lá no princípio da criação, eu quero falar nessa noite acerca da terceira pessoa da Trindade. Quero falar do Espírito Santo. Quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, a Bíblia fala-nos que Deus, Ele começa a criar o mundo. Deus, Ele cria a luz, Deus cria a água, Deus cria os peixes. Deus cria o jardim do Éden, e ainda Deus ele não havia criado Adão, Deus ainda não havia criado aquela mulher que se chamava Eva. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele movia sobre as águas. Amém? O Espírito de Deus movia sobre as águas. Deus, Ele faz separação das águas, Deus faz separação da terra. Deus coloca cada coisa no seu devido lugar. E ao colocar cada coisa em seu devido lugar, a palavra do Senhor nos fala que Deus, Ele resolve falar com o homem. Que Deus, Ele resolve falar que certamente criaria alguém que parecesse com Ele. O intuito de Deus ao criar alguém não era para meramente ser alguém que tomaria conta de um jardim, que daria um nome a todos os animais. Quando Deus ele cria o primeiro homem chamado Adão, Deus ele estava criando alguém que pudesse o adorar, alguém que pudesse exaltar, alguém que pudesse reconhecer a sua grandeza. Quando Deus ele cria Adão, Deus ele cria alguém, Deus ele cria uma casa. E agora o Espírito de Deus
já não move mais sobre as águas, mas o Espírito de Deus, ele começa a morar no coração do homem. E ao morar no coração do homem, depois que Deus, ele arquiteta os planos, depois que Deus cria tudo, começou a aparecer gigantes na terra, homens de boa aparência, homens fortalecidos, homens de guerra, homens de batalhas, homens importantes. E com toda a sua importância, os homens só pensavam de casar e dar-se em casamentos. Os homens começaram pouco a pouco a se esquecer da terceira pessoa da Trindade e começaram pouco a pouco a ferir o Espírito Santo. Como nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem sensibilidade, ele geme, ele chora, ele se entristece. O homem começou pouco a pouco a fazer com que o Espírito Santo se afastasse dele, que o Espírito Santo deixasse ele só. Aquela casa já não estava mais cheia como outrora vivia. Aquela casa já não estava mais repleta de glória como outrora vivia. Deus, olhando para tudo isso, vendo que o Espírito Santo não tinha mais a total liberdade para entrar dentro da casa e fazer morada, Deus começou a ver que os homens começavam agora a casar, dar-se em casamentos, começaram a materializar todas as coisas, se esqueceram do Espírito Santo. E Deus começou a ver que os homens matavam, que os homens feriam, que os homens machucavam, que os homens deixavam a lei do Senhor do lado. E Deus começa a olhar para todo homem na face da terra. E Deus não encontra ninguém, Deus não encontrou alguém que pudesse ter uma aliança, um pacto firme com Ele. E Deus olha para aquela raça de homens que Ele havia criado e diz assim: certamente o meu Espírito não permanecerá no meio da humanidade, porque são carne, e os seus anos serão apenas de 120 anos. Agora está o homem só, solitário, sem a presença da terceira pessoa da Trindade. O homem começou a se sentir só, vazio, solitário, com uma solidão dentro do peito. Alguém que não traz dentro de si a presença do Espírito Santo é alguém triste, angustiado, abatido, amargurado. Alguém que não tem o prazer de sorrir, porque não tem a presença do Espírito Santo. É diferenciado daquele que carrega dentro de si a presença do Espírito Santo. Não existe coisa mais amargorosa, fala mesmo, não existe coisa mais ruim do que o homem se sentir só, solitário. Se eu perguntasse nessa noite quem é que nunca se sentiu só, quem é que nunca precisou, não almejou de um outro amigo do seu lado, todos certamente levantariam a mão, porque todos nós necessitamos. É gostoso ter ao nosso lado um amigo, um colega, o filho, a esposa, o avô, a avó. É legal ter alguém que nós amamos ao nosso lado, mas esse alguém muitas das vezes pode nos trazer a felicidade por fora, no exterior, mas lá dentro da alma, lá dentro do coração, do espírito, ele começa a chorar, ele começa a almejar, ele começa a chamar por uma presença maior, uma presença que o homem não pode dar, uma presença que a mulher não pode dar. Essa presença é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é substituível em nossas vidas. Quando nós choramos, lamentamos, nos entristecemos, não existe ninguém que pode trazer dentro
do Espírito Santo. E o Espírito Santo descia apenas para 3 obras específicas. Apenas na vida do rei, sacerdote e profeta, quando eles necessitavam. E Deus começa a procurar alguém que pudesse ter uma intimidade com Ele, uma aliança com Ele. Deus não consegue encontrar. Mas de repente Deus olha para Noé. E Deus começa a ver que Noé ele era diferenciado. Deus começa a ver que Noé ele era alguém diferente da sociedade. Deus ele não procura qualquer um. Deus ele quer achar pessoas que ainda têm sede da presença do Espírito Santo. Deus ele não quer achar qualquer um. Deus ele quer achar alguém que ainda quer sentir dentro do coração a chama do Espírito Santo arder. Aquele que ainda traz dentro de si a chama do Espírito Santo que ainda não se apagou. Deus quer achar alguém que tem sede. Deus quer achar alguém que tem fome. Deus quer achar alguém que está necessitado, que ainda está com fome. Aleluia. Oh, se eu pudesse nesta noite sentar lado a lado com o Espírito Santo e perguntar ao Espírito Santo qual seria a sua vontade. Eu quero dizer a você nesta noite, o Espírito Santo nesta noite ele está procurando casas que necessitam ser cheias, casas que ainda quer ser transbordante da presença de Deus. Alguém que diz assim: Espírito Santo, eu sou necessitado da tua presença. Espírito Santo, entra dentro da minha casa. Espírito Santo, faz morada dentro da minha casa. O Espírito Santo ele está batendo na porta do teu coração nessa noite. Ele está esperando que você abra a porta nessa noite. Ei, o Espírito Santo ele voltou nessa noite. Deus encontrou Noé. Aleluia. E Deus diz assim: Noé, eu vou mandar um dilúvio na face da terra e vou acabar com o homem. Noé, eu sempre gosto de dizer isso. Noé ele sai proclamando, sai falando por aí que haveria o dilúvio. Alguém olha e diz assim: Noé está ficando doido. Eu sempre digo isso. Noé está ficando louco. A sua idade está avançada. Noé já está com seus cabelos brancos, com sua barba branca. Noé está dizendo que a chuva descerá. Não era uma mera pessoa, alguém desconhecido que estava falando. Era alguém que havia cedido a casa para o Espírito Santo fazer morada dentro dela. Era alguém que trazia uma diferença muito grande. Era alguém que havia abrido a porta do coração e havia dito: Espírito Santo, entra, faz morada. Tem alguém que necessitado da presença do Espírito Santo nessa noite. Tem alguém que necessitado da glória do Espírito Santo nesta noite. Tem alguém que ainda está com sede da presença do Espírito Santo nesta noite. Eu digo isso porque estamos vivendo em um tempo difícil, onde muitas lamparinas têm se apagado, onde muitas pessoas já não têm sede mais da presença do Espírito Santo. Eu quero pregar nesta noite aquilo que se o Espírito Santo me permitir nesta noite, eu quero falar aquilo que Ele me colocar em meu coração nesta noite. Um tempo dificultoso, onde as pessoas que adoravam o Espírito Santo deixaram de adorar, deixaram de reconhecer, deixaram de exaltar o Espírito
estão com suas bocas fechadas, cadeadas, e o Espírito Santo está dizendo: eu quero adoração, eu quero exaltação, eu só quero ser adorado, eu só quero ser exaltado, eu só quero ser engrandecido. Olha, amados, tem alguém que quer adorar o Espírito Santo nessa noite, depositar nos pés do Espírito Santo aquilo que é dele por direito? Levante a mão por gentileza nessa noite. Então adore o Espírito Santo, adore o Espírito Santo nessa noite. Ele quer ser adorado, ele quer ser exaltado, ele quer ser reverenciado, ele quer ser encomisado nessa noite. Ele começa a voltar um pouco atrás nessa noite, a sentir necessidade de adorar o Espírito Santo. Se derrama na presença dele e adora ele nessa noite. Abra a boca, exalte ao Criador nessa noite. Ele quer ser adorado, ele quer ser exaltado, ele quer ser engrandecido. Quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 a seguir, eu começo a ver que tudo aquilo aconteceu, porque Jesus disse assim: não saia de Jerusalém, fique lá em Jerusalém. Quantos crentes que têm saído fora da posição de Deus, quantos crentes que têm deixado de adorar a Deus, saíram fora de Jerusalém, deixaram de adorar, deixaram de exaltar o Criador. Jesus disse assim: fica no centro, não saia de Jerusalém, não saia do centro da adoração, não saia não. E alguns crentes ficam questionando: Deus, por que eu não recebo lá? Deus, por que eu não recebo providência? Deus, por que eu não ouço a tua voz falar comigo? A resposta é única: saiu fora de Jerusalém, saiu fora da direção de Deus, já não está mais adorando, exaltando ao Espírito Santo. Ei, você quer milagre? Quantos querem milagre nesta noite? Quantos querem glória nesta noite? Quantos querem o agir do Espírito Santo nesta noite? Não saia de Jerusalém, não saia de Jerusalém, não saia do centro, não saia do meio, não deixe de adorar a Ele, quer ser adorado. Você deve estar se perguntando nesta noite: mas não deu sobre Noé? Não leu Atos dos Apóstolos no capítulo 2? De Deus, aleluia. Ela dá boa? Não, senta lá. Vai lá, não, senta. Onde você é? Glória de Deus, aleluia, Jesus. Quantos querem adorar o Espírito Santo nessa noite? Ele está presente aqui nessa noite, ele quer ser adorado, ele quer ser exaltado. Ele quer milagre. Agora o Espírito Santo quer providência. Agora o Espírito Santo quer ter um advogado fiel entrar com providência na causa. Agora o Espírito Santo reconheça quem necessita ser adorado. E alguns ainda dizem assim: Deus, parece que eu oro e a providência não chega. Quanto mais eu estou de joelhos, parece que o céu está
Deus, Ele aleluia. necessita ser adorado. Ele necessita ser engrandecido. Jesus disse assim: não saia de Jerusalém. Fica lá em Jerusalém. Porque eu tenho uma promessa. Glória a Deus. Fica lá em Jerusalém. Eu ainda tenho uma promessa para realizar. E qual é, Senhor? Descerá sobre aquele lugar o Espírito Santo. Por gentileza, nesta noite, levante a mão que eu necessito profetizar nesta noite. Deus acaba nesta noite de me dar uma palavra que eu quero liberar nesta noite. Deus disse assim: não saia de Jerusalém, fica ali, porque serão revestidos do céu. Não se espante se alguém ver alguém que não saiu do centro, alguém que não saiu do meio. Fala em línguas estranhas e profetizar. Grande Deus, aleluia. Chama a graça. Grande Deus, aleluia. Não se afane. Alguém vai falar como isso aconteceu. Para que a vida não sue como a sua andará. Alguém vai dizer assim: mas isso é impossível. É impossível para quem não crê. Mas quem está recebendo a glória de Deus nessa noite, quem estiver ligado nessa noite, já está recebendo a promessa de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2. O mesmo que caiu lá vai cair aqui nessa noite. Adore o Espírito Santo nessa noite. Isso que você vai sentir agora. Não é algo normal. Feche o olho, abra a boca nessa noite para profetizar. Envie o Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite. Querido Espírito Santo, solta sobre a tua igreja nesse momento. Querido Espírito Santo, enche essa casa nessa noite com a tua glória. Grande Deus, Querido Espírito Santo, renova a tua igreja nessa noite. grande Deus, aleluia. Grande Deus, aleluia, Jesus. Grande Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, aleluia, O Jesus. Espírito Santo só quer adoração. Ele só quer ser adorado, ele só quer ser exaltado. Eu sei que existe muitas pessoas que sentem dentro do seu peito, na sua consciência, uma solidão muito grande. Deixe o Espírito Santo preencher essa noite. Glória a Deus. O Espírito veemente temuoso está sobre este lugar nesta noite. Eu ouço o vento de Deus soprar aqui nessa noite. Glória, Eu glória a ouço o Deus. vento de Deus soprar sobre este lugar aqui nesta noite. Grande és, ó Pai, Não existe capeta no inferno que possa impedir nesta noite de adorar e exaltar o Espírito Santo nesta grande, noite. grande Deus, aleluia. Meu coração está aberto nesta noite. Está derramado na presença do Deus nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande Deus, aleluia, Jesus. Espírito Santo só quer achar alguém que está disposto a receber a presença de Deus. Espírito Santo só quer achar alguém que está Grande disposto Deus, a aleluia. ser da graça da glória de Rei. Eu vou profetizar nessa noite. Grande Deus, aleluia, 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 Jesus. Aqueles que ainda não são batizados pelo Espírito Santo. Grande Deus,
glória a Deus, aleluia. Glória de Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Outra vez cumprimos-se o não estavam apenas reunidos em um mesmo lugar, um com pensamento aqui, outro com pensamento ali, não. Estavam todos em um só pensamento. Eu quero que todos neste momento tenham somente um pensamento. Glória a Deus. Glória de Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segure um nas mãos do outro nessa noite, por gentileza. Glória a Deus. Isso é ato de fé. Glória a Deus. Ah, meu Deus do céu. Glória a Deus. Ai, 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 ai. Deixa pra ela, Mariana. Deixa pra ela. Esquece todos os pensamentos agora. Esteja ligado em apenas um pensamento. Eita! Leite o Iaçu é o Bisca, Nai, o Céu,